A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma aula bíblica, mais uma aula teológica, mais um pouquinho, o básico de um conhecimento teológico. Hoje nós vamos falar sobre religião. Quais são as religiões e as maiores religiões em questão de números que nós temos hoje? Nós vamos falar um pouco sobre o conceito de religião, a definição. Vamos falar o que é o cristianismo, o hinduísmo, islamismo, judaísmo. Vamos definir um pouquinho melhor esses conceitos, tá bom? Antes, quero deixar um texto para você, Provérbios, capítulo 14 e versículo 12, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles levam à morte, tá bom? Vamos começar então definindo o termo religião. O termo religião ele vem do latim e traz a ideia de religar, de atar, de respeitar o que é sagrado. E o que é religião? O conceito de religião. O conceito é o conjunto de crenças que ligam a comunidade, um grupo de pessoas, a uma divindade. Isto é o conceito de religião. A religião podemos dividir pelo menos em 3 termos: as religiões politeístas, panteístas e monoteístas. O que é uma religião monoteísta? É a religião que acredita em um único Deus. Exemplo, cristianismo, islamismo e judaísmo. Também chamada de religiões abraâmicas. As religiões politeístas são aquelas que têm vários deuses, várias divindades. E as religiões panteístas, onde a ideia é que Deus é tudo e tudo é Deus. Adora-se absolutamente tudo. E diante disto, a religião, nós temos pelo menos 5 grandes religiões hoje no mundo, né? Nós temos a maior de todas, que é o cristianismo, que tem por volta de cerca de 2 bilhões,2 de adoradores, de adeptos. Nós temos o islamismo, que tem por volta de 1,6 bilhões de seguidores. Nós temos o hinduísmo, com cerca de 900 milhões de pessoas. Nós temos o budismo, com cerca de 376 milhões de pessoas. Nós temos o sikhismo, com cerca de 20 milhões de pessoas. E o judaísmo, que tem aí mais ou menos por volta de 15 milhões. Essas religiões que eu acabei de citar para você, em termos geográficos, para você entender, o cristianismo tem o seu maior número de adeptos aqui na região ocidental. O islamismo, ali mais no Oriente Médio. Claro que a Europa hoje, por exemplo, a França é hoje quase um país dividido pelo islamismo, pelo um grande número de pessoas que são islâmicas. O budismo, 71% do Japão, das pessoas do Japão seguem essa crença, essa fé do budismo. O sikhismo, 20%, 20 milhões, né, 1,9% dessas pessoas são habitantes da Índia. A Índia é um país de sua maioria hindu, 80% da Índia é hindu. Então isso aí na questão mais geográfica. É claro que nós podemos também falar sobre religião nesse sentido de as religiões africanas, religiões ocidentais e religiões orientais. Religiões africanas é um pouco mais complexo de se definir, já que a África é uma região muito tribal, né? Cada tribo adorava um deus, tinha uma forma de adoração. As religiões ou a fé oriental, ela já é mais uma fé, uma filosofia. Aí nós podemos falar do budismo, zoroatrismo e por aí vai. E temos então a fé ocidental, que é essa que respeita mais uma divindade. É aquela que tem um Deus, aquela que tem uma figura central, né? Que são as religiões monoteístas, tá bom? Dessas religiões, como eu acabei de citar com você, nós temos o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, nós temos o judaísmo, entre outras muitas religiões que nós temos no mundo hoje. Dentre elas, nós temos o cristianismo. E o cristianismo ele se divide pelo menos em 3 categorias. O cristianismo ele se divide
em ordens religiosas, e aí nós podemos falar da Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela segue, a sua estrutura é baseada em ordens religiosas. Tem a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, o maior número de adeptos fica na Rússia, naquela região da Europa, e nós temos então as denominações religiosas, tá bom? Quem são as denominações religiosas? Aí nós temos batistas, presbiterianas, metodistas. Eu já gravei um vídeo falando sobre a divisão evangélica, né? A divisão do protestantismo, que se divide em igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostal. Só para questão de estudo também, nós podemos dividir o cristianismo pelo menos em 4 períodos. Quais são esses 4 períodos? O ano da formação da igreja, o ano 33, por volta de 33, 35 da era cristã, até o ano de 312, 320, onde Constantino, o imperador Constantino, ele aceita a fé cristã. Em 313, se não me foge a memória, ele dá o Edito de Milão, trazendo a liberdade que os cristãos poderiam adorar o seu Deus. E no ano 381, o imperador Teodósio, ele institui o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Este é o primeiro período da igreja. É chamada Igreja Primitiva, um povo que ainda não estava ordenado em uma única instituição. Depois do século IV, até mais ou menos o ano de 1517, 1530, nós temos o período chamado da Idade Média, onde a Igreja Católica ela predominou do ano 400 até o ano de 1517. Temos o terceiro período, que é o período que a Igreja se divide entre Igreja Católica e Igreja Protestante, onde Martinho Lutero afixou na porta de Wittenberg as 95 teses, e aí vai de 1517, mais ou menos até o ano de 1900, aonde começa o movimento pentecostal. Esses são os 4 períodos do cristianismo. Mas eu preciso também comentar que a igreja cristã, ou que o cristianismo, ele se divide, como eu acabei de dizer, em ordens religiosas. O que é ordem religiosa? A igreja católica, a estrutura da igreja católica é dividida em ordens religiosas, né? A igreja católica apostólica ortodoxa e as igrejas protestantes. Ainda eu preciso comentar que a palavra católica, o significado dela é universal, e nesse sentido todo o cristianismo ele traz esse sentido de ser uma igreja católica. O que o diferencia é que a igreja católica apostólica ela é romana. O que é a igreja católica apostólica romana? As suas ordens vêm direto de Roma, do papado. Tá bom? Eu espero ter trago alguma coisa para que possa atiçar a sua curiosidade e você possa procurar um pouquinho melhor, aprender um pouco o que é religião. Religião, como eu disse, definindo o termo, é aquele conjunto de crenças que liga o homem a Deus. Existem diversas religiões no planeta Terra, né? Como eu disse, o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo. Essas igrejas podem ser definidas como religiões monoteístas, panteístas e politeístas. O cristianismo ele é extremamente monoteísta, adora um único Deus. O cristianismo pode ser dividido em 3 categorias, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa e as denominações religiosas. Essas denominações também se dividem em 3 ramos, que é os evangélicos tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. E existe uma 4ª categoria que não entra no quesito de igreja, mas sim de seitas e heresias. Por que não entra no quesito de igreja? Porque a sua forma de crer e de adorar o Deus dos cristãos é diferente. E nesse quesito de seitas e heresias entra os mormons, os testemunhas de Jeová, o espiritismo, entre outras formas de segmento da fé. Tá bom? Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Em outra oportunidade nós voltamos meditando sobre questões teológicas, questões que vão ampliar nossa visão do que é fé, do que é teologia, do que é igreja,
para que possamos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que Deus o abençoe em nome de